Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo teórico sobre avaliação química do sumário de urina com os parâmetros de bilirrubina e urobilinogênio, que foi o que a gente parou na última aula, tá? Antes da gente falar sobre os achados anormais, né, situações patológicas correlacionadas a esses dois parâmetros, a gente precisa relembrar o ciclo de formação dessas duas substâncias no organismo de qualquer indivíduo. Eles são formados através da lise de hemácias, que libera hemoglobina, que dá origem à protoporfirina, que por sua vez gera bilirrubina não conjugada, ou também chamada de bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta, ela vai ficar na circulação sanguínea até chegar no fígado. No fígado ela vai ser conjugada, tá? Também passando a ser chamada também por bilirrubina direta, certo? Essa bilirrubina direta, ela não é para voltar para a circulação sanguínea, é para ela ser transportada até o intestino diretamente pelos ductos biliares. No intestino, é para ela dar origem ao estercobilinogênio por oxidação, né, gerando urobilina. E essa urobilina é que vai promover a cor das fezes. E no intestino também, essa bilirrubina direta é para dar origem ao urobilinogênio, que vai voltar para a circulação sanguínea com destino ao fígado para ser metabolizado. Mas quando ele estiver nessa circulação sanguínea, eles vão chegar aos rins. E uma parte desse urobilinogênio ele vai passar pela membrana glomerular e vai fazer parte do formado urinário. Por isso que qualquer indivíduo normal vai ter uma quantidade de urobilinogênio na sua urina, mas é uma quantidade muito pequena. Tanto é que não é o urobilinogênio o responsável da coloração urinária, e sim o urocromo, como a gente já viu nas aulas passadas. Vamos citar agora algumas situações patológicas e verificar o que é que vai mudar nesse ciclo. A primeira situação patológica é a obstrução do ducto biliar. Quando a gente fala em obstrução, a gente logo pensa e imagina no impedimento. Então, esse ducto biliar, ou essa vesícula biliar, ela não está realizando, né, o transporte adequado dessa bilirrubina conjugada até o intestino. Esse transporte ele está impedido, ok? Uma vez impedido esse transporte, essa bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta, ela começa a se acumular e de forma errada ela vai cair na circulação sanguínea. Uma vez na circulação sanguínea, essa bilirrubina conjugada, ela consegue chegar aos rins. E como ela tem a capacidade de se diluir em líquidos, né, na água, ela é hidrossolúvel, ela vai fazer parte do nosso formado urinário. A gente vai conseguir encontrar uma grande quantidade de bilirrubina no formado urinário do nosso paciente, né? Essa urina ela vai ter uma coloração mais escura, ela vai ter presença de espuma amarelada, tá? E ela é um achado patológico do nosso paciente, ok? Outra situação citável é em casos de anemia hemolítica. Em caso de anemia hemolítica, a gente sabe que é uma patologia gerada pela lise de hemácias. Uma vez uma grande quantidade de lise de hemácias, há uma grande liberação de hemoglobina, que por sua vez vai ter uma grande produção de protoporfirina, que dessa forma vai gerar uma grande quantidade de bilirrubina indireta. De forma precoce, né, o fígado ele vai estar conjugando de forma adequada essa bilirrubina, gerando uma grande quantidade de bilirrubina direta, tá? Que está sendo transportada de forma adequada pelos ductos biliares até o intestino e que, por sua vez, vai estar gerando uma grande quantidade tanto de estercobilinogênio quanto de urobilinogênio, tá? Esse urobilinogênio vai estar voltando para a circulação sanguínea em maior quantidade e, por isso, fazendo parte do nosso formado urinário também em uma maior proporção.
E aí a nossa fita reativa vai conseguir detectar esse urobilinogênio em uma quantidade já aumentada. Ele não vai determinar para a presença de urobilinogênio como uma situação normal, e sim já chamar a atenção para quantidades elevadas, determinando de forma semi-quantitativa ou pela presença de cruzes. Outra situação que a gente pode citar são problemas hepáticos. E quando existem problemas hepáticos, duas situações podem ocorrer, tá? A primeira delas, o fígado, ele pode não estar realizando a conjugação dessa bilirrubina indireta, tá? Fazendo com que essa bilirrubina indireta ela se acumule, né? E ela fique lá na circulação. Causando icterícia no paciente, que é o amarelão, né? E vai deixar esse paciente com altos níveis de bilirrubina indireta na circulação. No entanto, pessoal, essa bilirrubina indireta, ela não vai estar nunca presente no nosso formado urinário. Por quê? Porque ela não é solúvel em água, ela não é hidrossolúvel, ela não tem essa capacidade que a bilirrubina direta possui, tá? Então, o paciente pode ter grandes quantidades de bilirrubina indireta, mas ela nunca vai estar presente no nosso formado urinário, ok? Outra situação que pode ser gerada através de problemas hepáticos é o fígado, tá? Tá produzindo em grande quantidade essa bilirrubina direta, ou bilirrubina conjugada. Uma vez ela produzindo de forma aumentada essa bilirrubina conjugada, o urobilinogênio ele também vai estar sendo produzido de forma aumentada, tá? E que por isso vai estar no nosso formado urinário também em uma maior quantidade, ok? Então, relembrando, o significado clínico de bilirrubina na urina são em situações de hepatite, cirrose, outros distúrbios hepáticos e obstrução do ducto biliar, tá? Possíveis interferentes que possam causar resultados falso positivos. Amostras muito pigmentadas, porque podem dificultar a nossa diferenciação de cores nas almofadas do fabricante, da fita reativa. E um resultado falso negativo, amostras expostas à luz, porque a gente sabe que a bilirrubina é fotossensível, né? Depois de 2 horas, se não conservadas de forma adequada, tá? Essa bilirrubina ela vai se oxidar e ela vai desaparecer completamente da amostra do nosso paciente. E lembrando uma característica lá das primeiras aulas, uma vez que essa bilirrubina ela desaparece da amostra do nosso paciente, quando ela oxida totalmente, a urina até adquire uma coloração verde amarelada, tá? O ácido ascórbico, pessoal, e altas concentrações de nitrito, eles vão interferir no processo de sensibilidade da reação da almofada. Então, pode até haver essa substância na urina do nosso paciente, mas a gente não conseguir detectá-la devido a grandes quantidades, tanto de ácido ascórbico, que são as vitaminas, principalmente a C, e de altas concentrações de nitrito. O urobilinogênio tem, então, significado clínico para a detecção precoce de doenças hepáticas, disfunção hepática, cirrose e carcinoma, e distúrbios hemolíticos, como a gente viu lá, né, no ciclo, nas possibilidades patológicas em cima do ciclo. Os interferentes que podem gerar resultados falso, positivo, são urinas muito pigmentadas, né, que assim como a bilirrubina, a gente pode sentir dificuldade para diferenciar as cores fornecidas pelo fabricante. E um falso negativo para amostras velhas, porque a gente sabe que o urobilinogênio ele vai oxidar com o tempo e vai desaparecer do formado urinário. E elevadas concentrações de nitrito, porque ele também interfere na sensibilidade do teste. E aí um resuminho do que a gente falou até então, né? Em casos de obstrução do ducto biliar, a gente vê um aumento da quantidade de bilirrubina na urina, e o urobilinogênio, em casos de obstrução, vai estar normal.
Em dano hepático, a gente vê um aumento tanto de bilirrubina urinária quanto de urobilinogênio. É mais comum a gente observar um aumento maior de urobilinogênio do que de bilirrubina, ok? E em doenças hemolíticas, a gente observa a bilirrubina negativa, ela ausente no formato urinário, e o urobilinogênio presente em grande quantidade, certo? A gente finaliza então bilirrubina e urobilinogênio e passa para o novo parâmetro que é o nitrito, tá? O nitrito, ele é um parâmetro específico para a determinação da presença de bactérias. Consequentemente, ele é um parâmetro utilizado para detectar infecções do trato urinário, tá? Então, o significado clínico do nitrito na urina é cistite, pielonefrite, avaliação da terapia antibiótica e acompanhamento de um paciente com alto risco de infecção do trato urinário. Tá, mas por que o nitrito tem correlação com a presença de bactéria? Porque existem bactérias, pessoal, que conseguem transformar o nitrato presente na nossa alimentação em nitrito, tá? E essas bactérias são as bactérias gram-negativas. Então, quando a gente observa a presença de nitrito no formato urinário, a gente sabe que existe micro-organismos, obrigatoriamente grãs negativas, que estão transformando esse nitrato presente no nosso organismo, presente na nossa alimentação, em nitrito. Nenhum outro micro-organismo faz isso e o nosso metabolismo não faz essa conversão, ok? Por isso, ele é sempre associado a casos de infecção, como a gente está vendo aí, na bexiga, no glomérulo, em avaliação terapêutica antibiótica, porque se a gente ainda está, o paciente está tomando antibiótico, mas a gente ainda está encontrando nitrito no formato urinário, é porque essa bactéria está realizando seu metabolismo, ela está conseguindo fazer a conversão do nitrato existente, então ela está vivendo bem mesmo o paciente fazendo aquela terapia antibiótica. Então, aquele antibiótico, ele não está sendo eficaz na sua ação, tá? E acompanhamento de pacientes com alto risco de infecção do trato urinário, que são principalmente idosos, né, mulheres de uma forma geral, porque a uretra ela é reduzida em relação ao sexo masculino, tá? E gestantes, porque tanto idoso como gestante, como a imunidade cai um pouco mais, eles ficam mais propensos a desenvolverem infecções do trato urinário. Possíveis interferências, pessoal, para determinar resultados falsos negativos, bactérias que não produzem redutase, ou seja, as grãs positivas, elas não produzem redutase. Elas não conseguem reduzir o nitrato a nitrito, tá? Além de bactérias, por exemplo, a presença de fungos. Esses fungos, eles também não conseguem reduzir nitrato a nitrito, tá? Então, o paciente até tem uma infecção, mas não tem a presença de nitrito. Então, a gente sabe que essa infecção não está sendo causada por grãs negativas, tá? Tempo insuficiente de contato entre a bactéria e o nitrato urinário. Então, se essa bactéria não tem um tempo suficiente de contato com esse nitrato, ela não consegue convertê-lo. E a fita, ela não encontra nitrato, ela encontra nitrito. E aí a gente tem um resultado falso negativo, mesmo o paciente estando com infecção. Grande quantidade de bactérias que convertem nitrito a nitrogênio. Porque a redutase, ela ocorre da seguinte forma: nitrato, no primeiro momento, é convertido a nitrito. E esse nitrito posteriormente é convertido a nitrogênio. Então, se essa bactéria já está em contato com esse nitrato há muito tempo, ela pode convertê-lo a nitrito e essas continuarem convertendo esse nitrito a nitrogênio. Ou seja, existe uma grande quantidade de bactérias, tá? E a velocidade de conversão é tão grande que a gente não consegue detectar esse nitrito, porque esse nitrito já foi todo convertido a nitrogênio e a fita não detecta a presença de nitrogênio, apenas de nitrito, tá? Presença de antibióticos, porque esses antibióticos eles vão afetar o metabolismo bacteriano e vão impedir que elas realizem, né, de forma adequada
a sua ação e elas não vão estar convertendo esse nitrato a nitrito. Altas concentrações de ácido ascórbico que interferem na reação do teste. Gravidade específica elevada também vai interferir na reação do teste. Resultados falsos positivos, amostras inapropriadamente preservadas, porque a gente sabe que com o tempo ocorre, né, a proliferação bacteriana, ok? E aí, mesmo que o paciente não esteja numa infecção urinária, mas devido à proliferação bacteriana de uma amostra não preservada, essas bactérias vão começar a converter o nitrato existente em nitrito. E urinas muito pigmentadas, que vai interferir na nossa diferenciação de cores nessa fita reativa. Falando agora sobre esterase leucocitária, que é uma substância liberada pela membrana dos leucócitos, tá? Todos os leucócitos liberam essa esterase, certo? Com apenas uma única exceção. Apenas os linfócitos, eles não liberam essa esterase. Então, o linfócito pode estar até presente no formato urinário, mas a fita reativa não vai conseguir detectar a presença dele porque ele não libera essa esterase leucocitária, certo? Mas aí, como as infecções a nível de sistema urinário, elas são causadas muito por bactérias, a presença desses leucócitos é, em sua grande maioria, de neutrófilos, né? E neutrófilos promovem a liberação dessa esterase e a fita consegue detectar. Então, normalmente, a presença de leucócitos na urina indica uma infecção do trato urinário, que pode ser de origem bacteriana ou não, pode ser uma bacteriana negativa ou não. Então, essa esterase leucocitária, ela pode estar associada ou não à presença de nitrito no formato urinário. Só vai estar associada à presença de nitrito no formato urinário se essa infecção for uma infecção por grãs negativas, tá? A gente também encontra a esterase leucocitária em inflamações no trato geniturinário. E aí a gente também não vai encontrar a presença do nitrito, tá? O exame de esterase leucocitária detecta a esterase liberada pelos leucócitos na urina, como eu já falei para vocês, com exceção apenas do linfócito que não promove a liberação dessa esterase. A determinação de esterase leucocitária na fita reativa, ela não é utilizada para quantificar a presença de leucócitos. Isso a gente vai fazer na próxima parte de realização desse sumário de urina, que é na microscopia, tá? Ela só dá um valor semi-quantitativo, como para todos os outros parâmetros. Significado clínico de esterase leucocitária na urina. Então, infecções do trato urinário, bacteriana e não bacteriana, inflamação do trato urinário e triagem de amostras para cultura, né? Então, se a gente já tem uma suspeita, a gente já manda para o setor de microbiologia para a realização da urocultura, certo? Interferentes. Falsos negativos, altas concentrações de proteína, glicose, ácido oxálico, ácido ascórbico, gentamicina, cefalosporina e tetraciclina, elas todas interferem na sensibilidade do teste. E falso positivo, urino muito pigmentados, que como a gente já falou em alguns outros parâmetros, ela interfere, né, na nossa percepção de diferenciação de cores fornecidas pela tabela do fabricante. E para finalizar, a gente fala de gravidade específica, que na verdade é um parâmetro físico do nosso formato urinário, mas que com o avanço tecnológico a gente deixou de usar o urodesímetro, deixou de usar o refratômetro e usa para a determinação dele a fita reativa, né, que é mais rápido, mais fácil, certo? Então a gente só usa ele. E aí, relembrando o significado clínico da gravidade específica, a gente pode citar o acompanhamento do estado de hidratação e desidratação do paciente, dependendo de como está essa gravidade específica, que é a mesma coisa de densidade, né, que é a mesma coisa de concentração urinária. A perda da capacidade de concentração tubular renal, o diabetes insípidos, que a gente sabe que a gravidade vai estar baixa, né? Determinação de amostras insatisfatórias em virtude da baixa concentração. Lembra lá? Concentrações, gravidades específicas, densidades abaixo de 1015, a gente não vai
avaliar essa urina, só em casos excepcionais, a gente vai pedir uma recoleta, certo? Interferentes para determinar amostras, resultados, né, falso negativos, urinas muito alcalinas e resultados falso positivos, altas concentrações de proteína que vão interferir na reação da almofadinha do teste de gravidade específica, tá ok? A gente finaliza então a avaliação química, pessoal. A prática que a gente tinha combinado para ser nessa aula, a gente vai fazer quando voltar, tá? Se cuidem, que a gente vai voltar logo. Já tô com saudade de vocês.